Boa noite, então, meus irmãos, minhas irmãs. Mais uma noite de estudo da nossa querida doutrina espírita. Hoje vai ser com o nosso irmão Guilherme. Ele vai falar de um assunto muito interessante, né? Bem-aventurados aflitos, pois serão consolados. Já o tema, né? Diz que vai ter muita coisa boa aí, que o Guilherme vai falar para a gente, que diante de tantos problemas que a gente passa, né, no dia a dia, e realmente esse consolo que traz a doutrina, que traz o mestre, é muito importante para todos nós. Eu vou ler aqui uma página inicial, depois faço uma prece, e aí passo para o meu amigo e irmão Guilherme. Eu busquei uma página do nosso querido Chico, ditado por Emmanuel, né, que tem o título Não te entregues à dor. Não te esqueças do ensinamento do mestre. Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Se a dor te visita o coração, improvisando a tempestade de lágrimas em teu campo interior, não te confies ao incêndio do desespero, nem ao gelo da lamentação. Recorda o tesouro do tempo? Retira-te da amargura que te ocupa indebitamente e trabalha servindo. O trabalho é um refúgio contra as aflições que dominam a alma. O serviço aos semelhantes gera valoroso otimismo. Se a incompreensão te impôs férrea grade ao espírito, através da qual ninguém por agora te identifica o ideal ou os propósitos elevados, não te demores acariciando o fel da revolta. Lembra o favor sublime do tempo, trabalha e serve. O trabalho acrescenta as energias, o serviço a todos revela a divina sementeira. Se a calúnia chegou ao teu círculo, estendendo sombras tenebrosas, não te afundes no lago fervente do prato, nem te embrenhes na selva do sofrimento inútil. Acredito que fervente, acredito que seja do pranto. Reflete na bênção das horas, trabalha e serve. O trabalho reconforta, o serviço aos outros anula os detritos do mal. Se erraste, instalando escuro remorso no centro do próprio ser, não te cristalizes da inércia e nem te enlouqueças soluçando e gemendo em vão. Medita na glória dos minutos, trabalha e serve. O trabalho reajusta as forças do espírito, o serviço ao próximo reconquista o respeito e a serenidade perante a vida. Se a enfermidade e a morte varre-te a casa, não te relegues ao acabrunhamento, qual se foras um punhado de lixo. Pensa na dádiva dos dias, trabalha e serve. O trabalho é uma esponja bendita sobre as mágoas do mundo. O serviço no bem de todos é um milagre renovador. Na luta e na tranquilidade, no sofrimento e na alegria, na tristeza ou na esperança, segue agindo e auxiliando. Trabalhar é produzir transformação, oportunidade e movimento. Servir é criar simpatia, fraternidade e luz. Então, olha, meus irmãos, que página linda, né? E vamos assim, então, elevar os nossos pensamentos até a Deus, nosso Pai maior, que nos dá essa oportunidade sublime de estarmos aqui estudando o teu evangelho de amor, que será proferido pelo nosso irmão Guilherme nesta noite. Pedimos também ao nosso Mestre Jesus, que ele nos ampare, nos ampare e nos proteja, para que nós tenhamos uma noite de bastante conhecimento e sabedoria, para sabermos discernir o bem do mal através dessa doutrina reveladora. Pedimos também à irmã Laura, responsável pelo trabalho espiritual da nossa casa, que ela possa estar conosco, nos inspirando, nos amparando, e inspirando principalmente o nosso irmão que vai proferir a palestra, o estudo desta noite. E a todos os nossos mentores espirituais, nossos anjos da guarda,
Que todos possam nos amparar e nos proteger e nos inspirar, abrir o nosso coração e a nossa mente nessa noite, para que possamos absorver tudo que vai ser passado pelo nosso irmão Guilherme. Que ele seja inspirado, intuído pela espiritualidade amiga e que tenhamos uma noite de paz, tranquilidade e conhecimento. E em teu nome, mestre, em nome dos mentores amigos, em nome também de irmã Laura e de Deus, nosso Pai maior, pedimos a permissão para, então, iniciarmos o nosso estudo da noite, a nossa palestra com o nosso irmão Guilherme. Que assim seja, graças a Deus. Meu irmão, meu amigo, a palavra é sua. Obrigado, meu caro. Boa noite. Boa noite aos amigos que aqui estão ao vivo, que dedicaram um pouquinho do teu tempo para estar aqui compartilhando esse momento. E boa noite, bom dia, boa tarde, a hora que for, para aqueles que virem essa palestra depois nas plataformas do YouTube, no Facebook, aproveitando dessa facilidade tecnológica aí. Bom, meu nome é Guilherme, eu faço parte do Centro Espírita Irmã Laura há algum tempo e participo atualmente de 2 grupos de estudo, que é o grupo de estudo nas terças, às quartas-feiras, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente dedica 1 hora e meia ao estudo disso, atualmente online, os capítulos. E nas quintas-feiras, o Livro dos Médiuns, do qual eu já faço parte aí já há uns 3, 4 anos, lendo anualmente o livro e estudando ponto a ponto. Convido primeiramente aqueles que não conhecem os trabalhos do Irmã Laura, não só os grupos de estudo, mas também as caravanas de arrecadação de alimentos, de distribuição, arrecadação de roupas, distribuição, nosso bazar e outras tantas frentes de trabalho de caridade. Então, acredito que numa delas, talvez você se identifique, e também como caso de caridade, que recebe aqueles que se entendem em desequilíbrio emocional, desequilíbrio espiritual. Também temos as reuniões para essa finalidade, reuniões de prece, reuniões de estudo e reuniões de reequilíbrio espiritual, de orientação do Evangelho. Enfim, sem mais delongas, eu vou... Bom, aqui é a minha casa, então bem-vindos também à minha casa. Minha cachorrinha vira e mexe, passa aqui, então não se assustem. É só uma cachorrinha, tá? Ela está aqui. Para aquelas pessoas que querem aproveitar esse momento de estudo, que também é um momento de prece, pois, de alguma forma, estamos estudando o Evangelho, nós estudamos os ensinamentos do Cristo, que, enfim, é um momento de energização, e aqueles que querem colocar um copo de água para fluidificar, também é bem interessante. O tema, como o João disse, é bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Esse é das bem-aventuranças ditas no Sermão da Montanha, talvez uma das mais marcantes passagens do Novo Testamento, ali a mais marcante, ali do Evangelho de Mateus. Até mesmo me lembro de uma frase que é famosa, do Gandhi, Mahatma Gandhi, que é um espírito elevadíssimo, independentemente de qualquer vertente de religiosidade, espiritualidade. Ele disse uma vez que se queimassem todos os livros do mundo, que pelo menos sobrasse um, que contivesse o Sermão da Montanha. Porque nele se reúne uma das maiores preces e orientações morais que o ser humano pode seguir. Então, eu vou dividir esse bate-papo, essa palestra, em 3 pontos. Primeiro ponto, basicamente, a gente entender o que é o Sermão da Montanha e começar a estruturar o nosso pensamento com a interpretação que o Evangelho segundo o Espiritismo dá, que o Kardec dá ao Sermão da Montanha. Para isso, a gente vai precisar rapidamente passar nos 4 primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, para mostrar o porquê que a didática colocada por Kardec
ela se orienta justamente para começar a tratar das bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados que choram, bem-aventurados os pobres de espírito. Então, antes de começar a tratar propriamente das bem-aventuranças, Kardec tem 4 capítulos introdutórios. Então, essa introdução não é à toa. Então, a gente vai passar por isso. A segunda parte é especificamente sobre bem-aventurança. A gente não vai entrar nos gêneros, nas espécies das bem-aventuranças, em primeiro momento. Vai entender, basicamente, o que são bem-aventuranças, que é uma palavra típica assim, no nosso dia a dia. Então, entender isso é importante, para que a gente simplesmente não use a palavra sem entender os termos e as conotações dadas a ela e as possíveis interpretações. E, em terceira parte, finalmente, a causa das aflições, que ela se liga a esse termo, que é bem-aventurança, que é bem-aventurados os aflitos. Então, começando nas bem-aventuranças, começando pelo Sermão da Montanha, eu vou fazer o seguinte, eu vou inverter a ordem, até mesmo porque a proposta de Kardec foi essa, né? Não é a gente sair lendo uma passagem do Novo Testamento, uma passagem da Bíblia, e simplesmente depois correr atrás para ir pegando as peças e entendendo. Pelo contrário, é uma leitura estruturada. Existe um método utilizado por Kardec, que era um grande pedagogo, né? Allan Kardec, professor Rivail, era um grandíssimo pedagogo intelectual. Ele não fez isso à toa, estruturou isso à toa. Então, eu vou deixar para ler a passagem do Sermão da Montanha, que está lá no capítulo 5 de Mateus, do Evangelho de Mateus, só no final, porque talvez a gente consiga entender com peças um pouco mais esclarecidas. A qualquer momento, vocês podem me interromper, fiquem bem tranquilos em relação a isso, que eu acho que a gente entende melhor quando uma dúvida é colocada e trazida às claras. Bom, são esses 4 capítulos que eu queria tratar para vocês muito brevemente. É até muito coincidência. Bom, é engraçado usar coincidência logo nas bem-aventuranças, né? Mas como a gente já fica até com vício de linguagem chamar coincidência daquilo que a gente não tem melhor explicação, então vou chamar de coincidência. Que esses 4 primeiros capítulos, eles acabaram de acontecer nos nossos estudos anuais do Evangelho segundo o Espiritismo, divididos esses capítulos entre o Jorge, entre o João, entre eu e o Anderson, que também passou por aqui numa palestra anterior aí. Enfim, nós dividimos, cada um tratou de um, que é: eu não vim destruir a lei, meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa de meu pai, e ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, assim, eu vou fazer um resumo máximo, para vocês terem uma ideia. Isso aí levou 1, 2, 3, 4, 7 semanas para tratarmos disso nos nossos estudos semanais. Então, eu vou passar muito rapidamente e explicar o porquê que esses 4 primeiros capítulos, eles são capítulos preliminares. E eles são preliminares para a gente adentrar densamente naquilo que são as bem-aventuranças. E as bem-aventuranças estão contidas, todas elas, no Sermão da Montanha, onde Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, já pregando para os seus apóstolos, várias outras pessoas ali no Monte Cafarnaum. Lá no final, a gente faz a leitura seca disso, mas eu acho que ali já vai dar para entender alguns pontos. Bom, o porquê de começar estruturando, de começar com essas 4 preliminares? Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é uma forma de interpretação de alguns pontos que a doutrina espírita tenta clarear. Ela tenta se colocar usando como base a vida de Jesus Cristo, a segunda revelação, que é a própria vida e obra de Jesus, que é colocada no Novo Testamento através do Evangelho dos seus apóstolos, por uma visão espírita, por aquela visão espírita que é a terceira revelação colocada, que é o Consolador prometido, o Espiritismo. Então, a gente teria a primeira revelação, que é o Antigo Testamento, a lei mosaica, Moisés. A segunda revelação, que é a própria obra do Cristo, que é o Novo Testamento, a gente acabou de falar, que é o Evangelho dos Apóstolos, que é o Cristo como exemplo mesmo, não como lei, a lei mosaica, não como interdição de uma perdição humana. Agora vem o Cristo colocando as leis morais, as leis de ouro, as possibilidades de alcançar o reino dos céus,
a possibilidade do ser humano ter a salvação, e colocando como um exemplo de Jesus Cristo, como o próprio exemplo em vida. E a terceira, o Consolador Prometido, colocado como a própria comunicabilidade entre os espíritos, a explicação, esse rompimento dessa barreira até então interditada entre a vida espiritual, aquela vida além-túmulo, a vida fora do corpo, fora da encarnação, com a vida do encarnado, que é o Evangelho redivivo, que é efetivamente não só Jesus Cristo como um exemplo, mas também outros espíritos elevados nos entrando em comunicação para entender que esse caminho ele é longo, mas ele é possível e ele é para todos nós um caminho de sequência. Todos nós passaremos por esse caminho. Claro que cada um teremos a nossa própria caminhada, mas entre nós, encarnados e desencarnados, nós temos a comunhão de experiências. Só entre nós, só entre vida civil, só entre uma vida gregária, nós poderemos evoluir como ser humano, numa reforma íntima, e como sociedade. Não dá para você se trancar num canto, num convento, num mosteiro ou no alto de um monte e simplesmente investir toda a sua evolução numa evolução pessoal. Aquilo ali é uma parte de uma evolução, de fato, mas nós precisamos ser homens vitruvianos, né? Nós precisamos reunir virtudes, não só para conosco, para o nosso corpo, para a nossa mente, pelo nosso equilíbrio espiritual e emocional, mas como também para as outras pessoas. Então, essa terceira revelação vem dizer aquilo que Chico sempre colocou em suas obras, sempre colocou em suas entrevistas, sempre colocou em suas reuniões mediúnicas, que é fora da caridade não há salvação. Então, estamos num passo, dentro de vários e vários outros, para chegar próximo daquele grande exemplo nosso, que é o governador, é o presidente da Terra, é aquele único que tem a responsabilidade não, a envergadura moral para ser o grande exemplo nosso aqui da Terra. Então, mas por que existem esses 4 capítulos? Que é para construir de uma forma bem didática aquilo que os espíritas, sobretudo aqueles mais didáticos, costumam colocar ali nas palestras e tudo, que são os 5 princípios espíritas. Então, passando por esses 4 capítulos, a gente entende melhor o que seriam esses 5 princípios espíritas, ligados à imortalidade do espírito, ligado à pluralidade dos mundos habitáveis, ligado à comunicabilidade dos espíritos, que é algo incomum em outras religiões. Então, para aquelas outras pessoas que estão ali, marinheiro de primeira viagem, pode ler o Evangelho segundo o Espiritismo, que esses 4 primeiros capítulos vão dar conta de introduzir de uma forma didática esse primeiro passo. Então, esse primeiro capítulo logo de cara, eu não vim destruir a lei, que é para deixar muito claro aquela ideia negacionista, aquela ideia cética de outras religiões, ou de céticos e negacionistas, de que o Espiritismo é uma ruptura, de que o Espiritismo seria uma guinada 360 para um outro lado, seria o culto a algo demoníaco, seria algo proibido, seria algo negar a existência de Deus, negar a existência do Cristo. Não é nada disso, pelo contrário, a gente está aqui estudando o Evangelho, o Novo Testamento, a gente está estudando o Evangelho sob um prisma, sob um viés, sobre uma ideia espírita. Mas não uma ideia espírita como se fosse um óculos, é uma ideia espírita trazida pelo próprio Cristo. Uma ideia como nós, a nossa evolução, na nossa Terra, aqui dentro da nossa possibilidade, como a gente consegue compreender os ensinamentos de Cristo para que a gente possa galgar e um dia chegar a ter o orgulho e a possibilidade de frequentar outros mundos mais evoluídos, estar com outras pessoas mais desenvolvidas intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente. Enfim, para que a gente evolua, não fique aqui para sempre. Então, basicamente é isso. O primeiro capítulo não vim destruir a lei. Nós somos uma continuidade. Nós não somos o encerramento. A evolução não acaba aqui.
Nós não trouxemos, nós, espíritos, não temos a menor pretensão de encerrar os ensinamentos de Cristo e de trazer a última explicação para tudo. Pelo contrário, estamos em constante evolução. Nós somos um ponto desta evolução, chamadas de terceira revelação, chamadas desse Consolador que foi prometido por Jesus quando esteve aqui em carne e osso, junto conosco. Segundo capítulo, então, só trazendo, esse não vim destruir a lei, já dá algumas conotações dos 5 princípios espíritos que eu estou fazendo aqui, charme, estou fazendo um pouco de suspense, porque depois, quando eu falar de uma vez só, talvez faça mais sentido. E o segundo capítulo é Meu reino não é deste mundo. Ali muito ligado, né? Na casa de meu pai tem várias moradas. São várias as passagens de vários evangelhos, de vários apóstolos que trazem isso com conotações e figuras de linguagem diferentes, com metáforas diferentes. Mas, enfim, trazer isso está muito ligado à pluralidade dos mundos. Até então, você imagina, se hoje a gente já pouco sabe de astrologia, da quantidade de mundos, a gente vai descobrindo que a atmosfera daquele planeta parece um pouco mais conosco. Claro, a gente mais ligado às leis da física que a gente mais entende. Mas quando a gente começa a entender que existe uma relação inversamente proporcional entre o grau de evolução do espírito e o grau de brutalidade da matéria, ou seja, se nós entendemos que as leis das físicas, a lei da matéria, para nós é bruta, a gente precisa de entender a aceleração, a gente precisa saber a fórmula de Bhaskara para entender quanto tempo, de qual tamanho ou de qual peso um corpo cai, determinada aceleração, enfim, de entender essas coisas, porque a gente está muito ligado à matéria, nós somos muito brutos, nós somos encerrados, enclausurados na matéria. O nosso espírito é luz, o nosso espírito é liberdade. Quando nós nos desdobramos em vida, né, sonhando, dormindo, ou mesmo em uma atividade mediúnica, ou quando nós, numa reunião mediúnica, recebemos um espírito desencarnado, nós vemos a amplitude de consciência que um espírito tem em liberdade desse corpo, que para nós é um grande limitador, mas é um grande limitador que vem trazer para nós um grande ensinamento. Nós precisamos estar nesta prisão, nessa clausura, para que a gente consiga, dentro disso, focar naquilo que a gente aqui na Terra precisa evoluir enquanto indivíduo, enquanto sociedade. Mas, enfim, de novo, meu reino não é deste mundo. Na casa do meu pai tem várias moradas. Todavia, nesta morada, que é o planeta Terra, nesta morada, o maior expoente de moral, de espírito, é Jesus. Por isso, é a segunda revelação dele trazendo em vida. Ele nos trouxe o exemplo em vida. Não foi nenhum tutorial, não foi nenhum livro colocando o que você tem que fazer para chegar ao reino do Pai. Não. Ele não só colocou, ele não só viveu, como colocou pessoas, apóstolos e outras pessoas, para que pudessem verificar o que ele fez, colocar à prova o que ele fez e trazer para a eternidade, através dos livros dos evangelhos e de outros tantos relatos históricos que se tem. Mas, enfim, isso tem muito a ver com a escala espírita e escala dos mundos, só para um grande resumo. A escala dos mundos habitáveis, né? Existe, eu não estou falando mundo Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, essas coisas não, a ser, né? Ali na doutrina, na obra Fasta de Chico, várias vezes há um relato de comunicação de espíritos que habitavam naquele momento planetas conhecidos, como Vênus, como Júpiter. Vibração material que a gente, é aquilo que eu estava dizendo, é inversamente proporcional. Quanto mais bruta a matéria, mais apegado nós estamos às leis da física que a gente conhece. A gente, com essas leis da física, a gente acha Marte muito longe, a gente acha outro universo muito longe, outro sistema solar muito longe. Mas óbvio que a gente está apegado à lei da física. Ela nos aprisiona, não só no corpo, como também no entorno de nós. As matérias que nos circundam nos aprisionam, nos limitam. Então, quanto mais desapegado, mais fluido
é o espírito desenvolvido, menos barreira de comunicação, de distância e de interação com o universo ele tem. Então, o porquê que se torna um pouco mais fácil, claro que é bem complexo, mas vamos lá. Por que se torna um pouco mais palpável a gente entender que Deus é onipresente? Porque ele não está, ele é e não é matéria ao mesmo tempo. Ele está em tudo e não está em nada ao mesmo tempo, já que a gente tem ideia que o nada é o que mais habita o universo, né? Então a gente tem que colocar essas duas coisas. Então, quanto menos apego à matéria a gente tem, mais fluido a gente interage com o universo. Então, essas barreiras se tornam cada vez menores. Então, meu reino não é deste mundo, não só reino como astrologia mesmo, como outros mundos, como também vibração de mundos. Afinal, aquelas pessoas, talvez uma das literaturas mais famosas, que é o Nosso Lar, um livro trazido pelo espírito de André Luiz, psicografado pelo Chico, trazendo um mundo aqui em cima do nosso, né, paralelo ao nosso. Ele é acoplado à Terra, vamos dizer assim, ele é filiado à Terra, mas ele é de outro plano. Então, assim, a nossa física, que a gente entende, a nossa física, as nossas leis da física, ainda existem os outros mundos de outros planos. Olha essa imensidão. Poxa, e que grande orgulho e vaidade acharmos que somos os únicos, né? O nosso é o único planeta habitável. Nós somos a única fonte de inteligência neste vasto mundo, neste vasto universo. Que solidão também, né? Que solitude. Terceiro capítulo. Então, já passamos pelo primeiro, que eu não vim destruir a lei. Segundo, meu reino não é deste mundo. E vamos para o terceiro, que, finalmente, há muitas moradas na casa de meu pai. Então, junto com o outro, que é o meu reino não é deste mundo, vem também que há muitas moradas na casa de meu pai. Novamente, trazendo a escala dos mundos, bem rapidamente, né? Daquele que eu me lembro de cabeça. Existe o mundo de regeneração, que está à frente do nosso, o mundo de prova e expiação, o mundo dos planetas felizes, os planetas, né? O mundo feliz. Enfim, existem várias escalas de mundo onde comportam uma determinada classe de espíritos, para que aqueles espíritos que têm basicamente a mesma vibração, as mesmas provas e expiações a passarem, que eles juntos evoluam no mesmo mundo. Tanto é que quando um mundo, já depois de muita maturidade, mundo, novamente, não estou falando de terra, não estou falando de coisa palpável, não de terra que você pega. Mundo como psicosfera, mundo como uma ideia, mundo como pessoas que... É como se eu falasse os brasileiros, é como se eu falasse os volta-redondenses. É aquilo que nos coloca como iguais, aquilo que nós temos de sintonia. Então, esses mundos, né, essas sintonias, eles, quando têm uma certa maturidade, é separado um pouco o joio do trigo. Aquelas pessoas que não aproveitaram as oportunidades para evoluir pela experiência ou pela dor, eles vão ficar pelo caminho, eles vão para outro lugar. Enquanto aqueles que souberam administrar, souberam fazer sua reforma íntima, eles vão seguir para outros mundos, até talvez reencontre aqueles que ficaram pelo caminho. Mas, enfim, nós seguimos para frente, nós não retrocedemos. Nós, no máximo ali, nós ficamos ali pelo caminho enquanto a vida vai passando. A gente vai negando a evolução, a gente vai nos prostrando, mas a evolução vai continuando, o mundo não para, o tempo não para, né? Citando Cazuza. Mas, e vem o quarto capítulo, novamente nesses pontos preliminares, que é: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Muito clara a passagem, ninguém poderá ver, e não é nem entrar não, tá? É ver, é só dar uma olhadinha, só uma espiada. Só ter basicamente o conhecimento de que ele existe, de como ele funciona. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Não é só nascer uma vez, não, é nascer um monte de vezes. Daqui é óbvio que várias religiões têm uma interpretação diferente desta passagem. Nós, os espíritas, temos uma interpretação de reencarnação. Nascer de novo é você ter várias experiências em vários lugares de formas diversas. É você não poder contemplar tudo que se pode
experimentar como prova ou como expiação para você ser um espírito evoluído a tal ponto de sentar ao lado direito de Deus. Então, uma encarnação não basta, nem só uma encarnação neste mundo. O caminho é longo, longo, longo. Para aquelas pessoas que gostam de ler e gostam de ver a quantidade de espíritos que vêm trazer as instruções para Kardec ou para outros médiuns ao longo da obra espírita, você vê a quantidade de gente diferente que tem, evolução enquanto arte, evolução enquanto ciência, evolução enquanto sabedoria de religião, de teologia. Olha o quanto de espírito, e esses espíritos são bons em tudo, eles ainda estão em evolução. Então, a nossa dádiva de esquecer de uma encarnação para outra, ela tem a ver com você desenvolver aquilo que não foi desenvolvido na última encarnação. Porque se você viesse sempre com o mesmo aprendizado que você deixou, você tem uma predisposição de seguir naquele caminho que você já tem mais conforto. Poxa, se eu estudei medicina numa encarnação, na outra eu vou querer me especializar em cardiologia, na outra, uma cirurgia de cardiologia, na outra, isso, mas, enfim, a gente vai tender a aprimorar aquilo que a gente já começou. Mas, como Deus, em sua suprema inteligência, para que nós nos tornemos, de fato, espíritos completos, espíritos totais, espíritos com todas as sabedorias espirituais, pessoais e sociais. Então, ele inibe certas desenvolturas, certas virtudes, para que se desenvolva. Então, daí vem uma das justificativas das várias encarnações. Vamos lá, finalmente chegamos aos 5 princípios. Estava fazendo charme, mas agora vem os 5 princípios, que é a existência de Deus, é um dos princípios basilares da doutrina espírita. Comungamos isso com outras tantas religiões espiritualistas. Segundo, a imortalidade da alma. O espírito, ele é eterno e ele é imortal. Então, a gente entender a ideia de eternidade é muito difícil. Deus é eterno, mas nós, enquanto alma, enquanto espíritos, também o somos. Imagina se a gente, sabendo, conjugando a imortalidade da alma, com a gente chegar muito rápido ali como espíritos eternos, espíritos de suprema felicidade, o que a gente ia ficar fazendo com o nosso ócio, né? Por isso que os espíritos evoluídos sempre vêm aqui em comunicação e nos dizem: a gente nunca para de aprender, a gente nunca para de trabalhar. Mesmo que sejamos espíritos muito evoluídos, superiores, nós sempre estamos trabalhando. Não necessariamente por nós, enquanto espíritos já desenvolvidos, mas por vocês. Nós sempre estamos servindo. Nós nunca estamos descansando tão somente. Então, a imortalidade da alma está aí, para todo mundo chegar no mesmo lugar, para todo mundo galgar e nunca parar, essa eternidade de aprendizado. Terceiro, pluralidade das existências. Muito a ver com reencarnação, pluralidade das existências. Quarto, pluralidade dos mundos habitáveis. Novamente, aqui não é pluralidade dos mundos habitados, aqui é a pluralidade dos mundos habitáveis. Enfim, não só habitados, a gente sabe, né, pela doutrina espírita, pela comunicação com os espíritos que nos trazem essa verdade, mas também dos mundos habitáveis, aqueles mundos que podem ser no futuro habitáveis por espíritos ainda brutos, por espíritos ainda ligados ao reino animal, ao reino mineral, que precisam de um certo desenvolvimento muito prostrado, muito ligado a uma matéria bruta, para depois adquirir uma consciência, ganhar o livre-arbítrio e fazer do livre-arbítrio, sim, aí sim, a sua jornada para perto e esse desenvolvimento para sentar, para ter uma das moradas na casa do Pai. E o último, que é talvez o mais ligado, é o que dá o carimbo, é o que dá mais a marca ao espiritismo, que é a comunicabilidade dos espíritos. Nós não nos comunicamos só com a voz de Deus. Nós não só nos comunicamos com a voz de Jesus ou dos anjos, assim colocados. Nós nos comunicamos com os entes queridos, com aquelas mesmas pessoas que nós nos comunicamos enquanto encarnados. O diálogo, a ideia de comunicação é a mesma. É óbvio que por ser uma nova fonte, uma nova roupagem, uma nova forma
de comunicação, ainda para muitos um tabu, ainda para muitos um mistério, mas o Espiritismo serve justamente para isso. Por isso ele é tanto mais estudo do que só fé. Ele está estudando porque é algo novo. Nós incessantemente estamos estudando como se dá essa comunicação, como existe o cuidado de ver essa comunicação sendo algo legítimo, para que a gente não caia em subterfúgios, em mentiras, em chacotas, enfim, em prestidigitadores, pessoas que usam desse mistério para simplesmente fingir que está se comunicando, levar vantagem pessoal. Então, é um grande estudo. Bom, essas 4 preliminares servem para entender melhor esses 5 princípios espíritas, porque são a partir deles que nós vamos fazer a leitura do Sermão do Monte, e é a partir deles que fica um pouco mais fácil entender a bem-aventurança ligada à pobreza, à humildade, à aflição. Se não for por esse caminho, você vai ter uma interpretação de uma outra religião, de uma outra, enfim, de uma outra visão religiosa. Se não for através dessas lentes, dessa interpretação, o Sermão da Montanha ele não é interpretado sob visão do Espiritismo. Então, cada passagem é necessário entender a partir desses princípios. Então, vamos partir agora efetivamente para as bem-aventuranças. E vou tentar ser breve nas bem-aventuranças, porque, enfim, como eu falei para vocês, eu levei 2 semanas para falar de bem-aventurança lá no nosso grupo semanal de quarta-feira. Vamos lá. Bem-aventurança, ela é uma mistura de ação, de fé e de elevação espiritual. Ela é, em resumo, uma fé esclarecida. Ela não é só fé, não é só fé cega, não é dizer porque aquela máxima que muitas pessoas sem muito recurso, mais humilde, ou aquelas pessoas um pouco mais fanáticas dizem que foi assim porque Deus quis. Ah, se foi assim porque tinha que ser. Não é parar por aí só a fé pela fé. Deus não coloca, Jesus não nos traz esse tanto de explicação, esse tanto de caminho para que a gente simplesmente pare no primeiro capítulo e fale que a gente tem que aceitar tudo porque é assim. Tudo que acontece comigo tem que ser, tudo que então, para que eu tenho que agir? Para que eu tenho que mudar? Para que eu tenho que melhorar? Porque sempre vai acontecer desse jeito. O que eu tenho que fazer? Então, a fé esclarecida não é só fé. E também não é só esclarecimento, dúvida. Mas agnóstico. Nós só acreditaríamos se tivesse um lampejo que lembrasse que nós temos como explicação algum fenômeno que fosse um pouco mais performático, algum fenômeno que nos explicasse de uma forma mais ligada ao que a gente está acostumado na vida. Então, assim, não é nem só esclarecimento, é uma fé esclarecida, é uma fé de entender o porquê, de um porquê cristão, de um porquê além desta encarnação, de um porquê com um exemplo em Cristo. Aqui está aparecendo para mim, João, que a minha internet oscilou. Para você aí voltou ao normal ou está ruim o que eu estou falando? Deu uma oscilada, mas agora voltou ao normal. Beleza, vai me dando feedback aí, por favor. Então, bem-aventuranças, esse primeiro termo, para a gente ligar aos outros termos secundários, que são as subespécies das bem-aventuranças, que é dos humildes, do pobre de espírito, dos aflitos, enfim. Vamos primeiro entender essa bem-aventurança. E do que se quer dizer com essa bem-aventurança? Como eu falei, é uma junção de ação, de estado de espírito e de fé. É você bem dizer algo que acontece. É você bem dizer de uma forma esclarecida algo que acontece. É você elevar o seu pensamento, elevar a sua ação e não ter dúvidas que aquilo que está acontecendo contigo é uma bem-aventurança. É uma bem-aventurança enquanto ocorrência e enquanto propósito.
é ser aquilo bendito, né? Pô, bendito é aquilo que aconteceu, bendito é aquela pessoa, bendita é esta, bendita é esta oportunidade que aconteceu comigo. Ele traz para nós sempre ligação de algo que para nós talvez fosse um paradoxo, fosse uma contradição, que seria a gente agradecer, nos satisfazer, achar que aquilo para nós é bendito, é bem-aventurado, é oportuno, é bom, quando nós estamos em aflição, em sofrimento, quando nós estamos na pobreza, quando nós estamos em algo que nós geralmente entendemos como ruim, como sofrimento, como dor. Então, como é possível que eu chame a minha aflição de bem-aventurança? Que contradição é essa? Como é que eu entendo que essas duas coisas possam ser conjugáveis? Como é que eu vou agradecer pelo meu sofrimento? Como é que eu vou agradecer por a perda de um ente querido, por uma catástrofe familiar, por um mal que acontece com um amigo, ou até mesmo por essa pandemia que a todos nos cerca? Como é possível que eu, em sã consciência, possa agradecer tamanho sofrimento e tamanha dor? Por isso, novamente, a gente tem esses 4 primeiros capítulos introdutórios, nós temos esse grande consolador, que é essa terceira revelação, através do Evangelho, através do Espiritismo, para a gente entender que não é só aqui e não veio só daqui. Quando a gente começa a entender que o que acontece conosco é digno de nós agradecermos, é porque ou a gente está tendo a oportunidade de colocar em ordem, a gente está tendo a oportunidade de equacionar, a gente está tendo a oportunidade de novamente enfrentar aquilo de uma forma diferente, por uma causa da vida. Então, para isso, eu preciso acreditar em reencarnação. Então, não veio daqui a minha aflição. Está acontecendo essa tragédia comigo, em torno de mim, eu não consigo enxergar uma justiça, né? Aquela justiça bem banal, né? Bem rudimentar que a gente entende. Eu não consigo entender essa justiça porque, poxa vida, aconteceu comigo quando eu tinha 6 anos de idade, 7 anos de idade. Não deu tempo de eu fazer nada de tão ruim para eu ser alcançado por uma doença ruim, uma doença incapacitante. Então, entender que a causa pode ser anterior à sua vida agora, reencarnatória, nessa reencarnação, traz um iniciozinho ali, um lampejozinho, uma luz no fim do túnel, para você começar a entender que isso seja uma oportunidade, que você esteja passando isso como prova, você esteja passando isso como algo para se reestruturar, para ter uma nova chance. Ou, vamos lá, ou você entende que alguma coisa que acontece na sua vida, uma prova muito grande, você ser colocado à prova, você ser colocado para enfrentar difíceis passagens, você lidar com pessoas difíceis de lidar, vir numa família difícil de lidar, estar num trabalho que para você é penoso, de você entender, e você fazer isso ao longo da sua vida inteira, e chegar ali já no fim da vida e pensar, poxa vida, passei essa vida inteira fazendo isso, nunca fiz nada de mal para ninguém, e ainda assim eu não consegui reunir o sucesso que aquelas pessoas acreditam que você tem que ter nessa encarnação, e sempre dava tudo errado para mim, mesmo eu tendo feito tudo certo. Daí vem, novamente, o Espiritismo colocando do que não acaba aqui. Você está numa jornada contínua, de que você está plantando para colher no futuro. Então, entender e não ter dúvidas dessa pluralidade de mundos, dessa evolução constante, de várias moradas na casa do meu pai, de pluralidade das nossas existências, encarnação, se você não colocar esses elementos no jogo de raciocínio, você simplesmente vai falar da fé cega. E você vai ficar resumido a dizer que, poxa, eu fui alcançado por esse mal, alcançado por essa aflição, mas foi porque Deus quis, é assim. Essa pessoa deixou essa vida tão nova, né? Poxa, esse bebê, essa criança deixou essa vida tão nova. Por quê? Porque Deus quis. Enfim, existe algo além daí e que Deus, através de Jesus e através de várias instruções de espíritos permitidos por Deus e por Jesus em comunicação conosco, eles vêm trazer para a gente que a gente é capaz de entender um pouco melhor isso. E se a gente simplesmente ignorar, se a gente simplesmente for cético,
sobre isso, nós não vamos evoluir. A gente precisa entender por nós mesmos. Nós temos exemplos para seguir. Então, essas bem-aventuranças, elas começam como um paradoxo, começam com uma contradição, que é você chorar na tristeza, você agradecer por uma aflição, mas é porque existe algo além desta vida. Existe algo além desta aflição, deste recorte que a gente faz muito pequeno, perante todas as existências passadas e todas aquelas que estão por vir. Então, esse recorte de dor, de insatisfação, de injustiça, de maledicência, de você malgorar aquilo que está acontecendo com você, achar que Deus não existe, achar que você é injustiçado, só se você realmente se resumir e ficar muito satisfeito com o recorte da vida que você fez. Achar que justiça é só a nossa vida, achar que justiça é só com você, achar que justiça é por essas leis que a gente tem aqui no nosso mundo, de achar que não tem nada além daqui, de achar que não tem coisas muito mais sofisticadas, muito mais complexas e muito maiores do que nós. Então, aí você fica apegado muito ao seu orgulho, porque você quer fazer valer aquilo que você acredita. No final das contas, se você bate o pé de que não acredita na justiça divina, porque não pode existir a justiça divina pela lei que eu entendo que é a certa. Eu não abro a minha cabeça para entender outros tipos de sofisticação de raciocínio, outras coisas além de mim, que estão além da minha compreensão, além da nossa vã compreensão, a nossa vã filosofia. Então, eu sou tão orgulhoso, eu sou tão bom, que eu sou capaz de explicar toda a justiça do mundo, através só do que eu sei. É muito engraçado, porque tem uma palestra do Haroldo que ele fala esta noção de humildade, né? Rapidamente, essa passagem, que é uma passagem de Sócrates, quando ele vai até ele é indicado para ir até a deusa não, é como se fosse a cartomante, uma pitonisa, exatamente, a pitonisa. Ele vai até a pitonisa, que é aquele oráculo, que sabe de tudo, que as pessoas vão lá à época, né, os senadores, os intelectuais, os filósofos iam, quando eles não tinham a resposta para aquilo. Então eles pediram para Sócrates ir, porque ele estava começando a questionar demais algumas coisas. E ele foi até lá, numa das coisas que Pitonisa disse a ele, foi que ele era o homem mais inteligente naquele mundo. Claro, novamente, Pitonisa, a gente pode entender alguém que, alguma médium, que ali incorporou um espírito mais evoluído e deu algum presságio, alguma coisa ali mais evoluída para Sócrates. Mas tudo bem, vamos ficar na mitologia. Falou isso para Sócrates, e Sócrates, do alto de sua sabedoria, falou, não concordo, não é possível que eu seja o homem mais sábio deste mundo. Não é possível, eu recuso esse título. Aí, enfim, mais tarde, lá no final da vida de Sócrates, ele é preso e ele é levado a julgamento para saber se ele vai ser levado à morte ou não, se ele vai ser morto ou não. E nesse julgamento, ele mesmo fazendo a defesa dele, né, ele retoma algo muito bacana, que é o seguinte, ele fala, olha, aconteceu comigo da pitonisa falar que eu sou o homem mais sábio do mundo. Mas sabe que eu não acreditei? Eu desci do monte e fui procurar aquela pessoa que eu acho mais sábia em todas as especialidades que eu conheço. Claro que eram muito pequenas, né? À época não existia essa pluralidade de profissões. Aí ele foi no artesão, e o artesão era um exímio artesão. E ao conversar sobre outras coisas, sobre filosofia, sobre política, o artesão se achou muito sábio também na política e na filosofia. Ele se achou tão sábio quanto ele era como artesão. Sócrates foi procurar um político, então um senador da época, mesma coisa, ele se achava tão sábio nas artes e na filosofia quanto ele era na política. E ele foi procurar depois um filósofo, imaginando que um filósofo poderia cultuar a dúvida, né? Mas não. O filósofo também se achou muito sábio e capaz de responder tudo, se achar maior na sua sabedoria, depois, mais que o artesão e mais que a política. Foi nessa hora que Sócrates colocou que ele agora se acha, de fato, o homem mais sábio deste mundo, porque ele é capaz de saber aquilo que ele não sabe. Ele é o único capaz de ver aquilo que ele não sabe. Aquilo que ele não sabe. A humildade, muitas vezes, está em indicar e saber daquilo que você não sabe. Não é o ignorante que nega o conhecimento, ou o ignorante que simplesmente não teve acesso ao conhecimento. A humildade, o pobre de espírito mesmo,
Aquele que detém o conhecimento é aquele que sabe por onde o caminho está passando, sabe que é complexo chegar ali, mas está tentando trilhar e sabe das suas limitações. Ele sabe que não sabe de tudo. E isso é muito interessante quando a gente traz para a bem-aventurança. A bem-aventurança é a gente colocar ali no nosso painel de que o exemplo de Cristo é aquele a ser seguido e de que a todos nós será facultado um caminho trilhado para a gente chegar próximo do que Cristo fez em vida. E olha que, enfim, na vida que a gente conhece e relatada, obviamente, mas o que ele deixou como exemplo. Nós não conseguimos agora, mas também temos que ser muito caridosos com a nossa limitação. Nós temos que lembrar que aqui não é a única morada, nós temos que lembrar que aqui não é a única existência. Dentro dessa minha existência, dentro desta minha morada, dentro desta oportunidade que me foi colocada de viver as minhas provas e conseguir colocar, pagar um pouquinho do débito ali com as minhas expiações, eu vou fazer o melhor que eu posso, deixando meu orgulho de lado, sabendo que eu não sei de tudo. Mas não é sabendo que eu não sei de tudo como mistério é me acomodar. Sabendo que eu não sei de tudo e buscar saber daquilo que eu não sei. Buscar me aprimorar naquilo que eu ainda não sei. É um eterno conhecimento. Novamente, as instruções dos espíritos mais evoluídos, muito mais evoluídos, vêm trazer sempre para a gente. A gente não para de aprender. A gente não para de ensinar, de aprender. A gente não para, a gente simplesmente não existe um lugar onde você simplesmente vai descansar o seu resplendor, aquele destino chato, né, marasmo, que agora, pô, já fiz tudo, agora eu vou deitar eternamente ao lado do meu pai. Enfim, não, que bom, a gente só evolui através do trabalho. E essa ideia que no início parece um paradoxo, é justamente a gente querer o trabalho, a gente querer a ferramenta para evoluir. Por isso vem esse paradoxo da gente ser feliz quando um obstáculo nos é trazido, quando uma aflição nos é chegada. É porque só através dela, só através do choro, só através da lágrima, só através do sofrimento é que a gente evolui. Neste mundo, tá? Claro que não vai ser sempre assim. Você não vai ter que sofrer sempre para evoluir. Às vezes a gente evolui pelo exemplo, às vezes a gente evolui pelo amor, às vezes a gente evolui pela prece, pela claridade divina. Em outros mundos, a gente vai conviver com mais pessoas que são melhores do que aquelas pessoas que estão ainda em regeneração. Aqui, num planeta de prova e expiação, em quantidade, ainda são espíritos mais problemáticos, ainda são espíritos que se deixam levar pelos seus instintos naturais, aquelas pessoas mais instintivas. Em outros mundos, quando a gente se encontrar lá, a gente vai evoluir pelo amor, a gente vai evoluir pela felicidade. E olha que bonito isso, a suprema felicidade não é daqui. A felicidade não é deste mundo, é o nome de um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas a felicidade não é desse mundo, significa que a gente tem que ser sempre triste? Não. A gente tem que ser sempre no limite de saber que quando um obstáculo vem para mim, uma aflição vem para mim, de certa forma eu preciso agradecer sim, porque só é através dela que eu vou conseguir evoluir para chegar num lugar onde a minha evolução não precisa de sofrimento. Então, poxa vida, se não me for dada essa matéria-prima, eu vou ficar aqui parado. Então, tem que agradecer quando isso chegar para mim. Agradecer de uma forma esclarecida. Não agradecer e fazer de novo. Agradecer, entender o porquê que aconteceu e tentar aprimorar e tentar fazer uma reforma íntima em relação a isso. Enfim, eu queria justamente trazer essas 4 preliminares, esses 4 capítulos preliminares, para a gente entender um pouquinho do Sermão do Monte, entender um pouquinho da bem-aventurança, sob a luz dessas bases espíritas, chegar na bem-aventurança como ação, como fé e como evolução espiritual, para entender também essas causas das aflições e passar a enxergar as aflições como algo que tem sentido, como algo que, poxa, eu sei que é difícil, mas lá na frente, quando a gente conseguir se vigiar mais, conseguir ser menos ríspido, menos imediatista com o nosso raciocínio, que a gente possa, com muita calma, começar a não só enxergar um sentido na aflição, como começar a agradecer pelas aflições. Porque
somente através delas a gente vai alcançar um lugar onde a gente vai evoluir pela felicidade, pela alegria, não pelo sofrimento. Então, são essas 3 passagens que eu me comprometi com vocês em explicar e dividir com vocês hoje, para depois talvez ler o Sermão da Montanha, talvez passe a ser, ao invés da prece final, João, a leitura aí seca do Sermão da Montanha. Tá ótimo, meu amigo. Muito bom. Fica à vontade, então. Beleza. Convidar vocês, então, para depois da gente ver esses 5 princípios espíritas, depois a gente entender um pouquinho da bem-aventurança, depois a gente entender um pouquinho das aflições, a gente ler isso aqui sempre, sempre com essa bondade, com essa esperança e sabendo que a gente não se encerra nesse mundo e nem encerra aquilo que a gente faz aqui. A gente leva conosco essas memórias para outras vidas. Então, essa passagem está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, que vai no versículo 1 ao versículo 48. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando os é por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão de vós. Vós sois o sal da terra, e o sal for insípido, com que se há de salgar? Nada mais presta senão para se lançar fora, homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas eu vim cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, o menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder e dos escribas e os fariseus, de modo nenhum entrarei do reino dos céus. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo encolerejar-se, tornar-se de cólera contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser ao seu irmão, raca, será réu no seu cemitério. E qualquer lhe disser louco, será réu no fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai e volte para reconciliar-te com o seu irmão e depois vem aproveitar a tua oferta. Concelia-te depressa com o seu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão.
Enfim, é bem mais longo que isso, mas é essa parte que a gente tem essa ideia da bem-aventurança, a ideia de que se reconcilia com o seu irmão que está aí do lado, faz o que está próximo de você, faz o que lhe é possível. Enfim, o reino dos céus são várias as moradas. Existirá uma para você. Muitos serão chamados, poucos os escolhidos, mas a sua hora vai chegar. Meu amigo e meu irmão Guilherme, muito bom. Excelente, nós te agradecemos por essa palestra esclarecedora e essa maneira que você demonstrou até chegar nas bem-aventuranças, né? A estrutura Kardec, na sua sabedoria, essa pleide de espírito, né? Que trouxe essa terceira revelação para a gente, tudo muito bem preparado, coordenado pelo nosso grande mestre Jesus. Obrigado, meu amigo, que nós tenhamos uma noite de paz, de tranquilidade e que a gente possa ter outras oportunidades de te ouvir novamente. Muito obrigado, que a paz do Cristo esteja conosco. Obrigado, João.